paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos começar a falar sobre Icabod ou Ebenezer. E sobre essas duas expressões, elas se encontram no livro de 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21 e 22, tem a primeira expressão Icabod, que diz o seguinte, o texto: mas chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. E a segunda palavra, Ebenezer, se encontra em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, que diz: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, hoje vamos começar a falar sobre essas duas palavras citadas no livro de 1 Samuel. De acordo com os textos que lemos, Icabod significa foi-se a glória de Israel. E Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Guarde aí no seu coração o que vou falar agora, para entendimento perfeito do que Deus quer falar hoje, falar ao nosso coração, à sua igreja. Nós precisamos, antes de começarmos a falar sobre essas duas expressões ou palavras, precisamos que, como igreja, possamos entender que tudo o que está na Bíblia, ou para bem ou para o mal, as coisas negativas ou positivas, tudo tem um resultado. Pois bem, ao analisarmos essas duas palavras, expressões, precisamos entender o que provoca o Icabod. Ou seja, Icabod é o fato, foi-se a glória de Israel. Algo aconteceu para que a glória deixasse Israel. Ou seja, Icabod foi a consequência de algo que aconteceu. Na expressão, então, Ebenezer, temos também que analisar qual é a causa que provoca o fato Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Algo acontece para que o resultado seja até aqui nos ajudou o Senhor. A igreja, nos dias de hoje, mais do que nunca, precisa escolher entre Icabod e Ebenezer, entre foi-se a glória e a palavra até aqui nos ajudou o Senhor, que é Ebenezer. Como dissemos que tudo na Bíblia tem resultados, hoje o Senhor vai nos ajudar à escolha entre Icabod e Ebenezer. Para isso, vamos entender o que provoca o Icabod, a perda da glória do Senhor, e o que provoca Ebenezer, ou seja, a presença, a ação, a ajuda de Deus, o sustento de Deus, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Outra coisa que precisamos entender é que essas duas palavras, Icabod e Ebenezer, estão ligadas exclusivamente ao povo de Deus. Essas duas palavras não estão tratando com pecadores, injustos. Essas duas expressões são uma tratativa de Deus com o seu povo. Preste atenção, as coisas na Bíblia que Deus trata exclusivamente com o seu povo, e há coisas na palavra de Deus que Deus trata exclusivamente com pecadores. E há também coisas na Bíblia que Deus trata de forma geral com todos. Vamos começar então a analisar as duas palavras, o que provoca cada uma delas. No texto do livro de 1 Samuel,
capítulo 2, verso 12, está escrito: eram os filhos de Eli, de Belial, e não se portavam com o Senhor. Eli era o pai, o sacerdote maior, e os seus filhos eram também sacerdotes, só que não agiam como deveriam. No verso 2, diz que eles eram sacerdotes, porém eram filhos de Belial, estavam na função sacerdotal, mas eram filhos de Belial, ou seja, Belial significava eram indignos, mau caráter, perversos, ou seja, como muitos cristãos nos dias de hoje, estão na igreja, mas não têm experiências com Deus, têm a aparência de verdade, mas são mentiras ambulantes. Percebam, naquela época os filhos do sacerdote eram chamados filhos de Belial. Infelizmente, isso acontece até os dias de hoje. E este é o primeiro motivo por causa das consequências do Icabô, a perda da glória. A segunda coisa que provoca o Icabô é a falta também de conhecimento. Estão na casa de Deus, mas não buscam o conhecimento de Deus, não procuram crescer na graça e no conhecimento de Deus. E isso é muito sério, pois a falta de conhecimento produz destruição. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, está escrito: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. No livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, também está escrito: foi também congregada a seus pais toda aquela nova geração, e outra geração após se levantou, que não conheciam o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviam a Balaíns, pelo que a ira do Senhor se levantou contra eles. Ou seja, nesse texto nos é ensinado que a falta de conhecimento produz fazermos o que é mal perante os olhos do Senhor, e a servir outros deuses, os Balaíns. Preste atenção, se deixamos de servir a Deus, vamos servir outros deuses, o Deus do sexo, poder, dinheiro e tantas outras coisas mais. A falta do conhecimento produz na vida do homem erros terríveis. Por isso está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso faz com que a glória, e acabou, vá embora de nossas vidas. Em terceiro lugar, o que faz com que a glória de Deus vá embora de nossas vidas é o nos apropriarmos do que é do Senhor. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 15, está escrito: também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. O texto aqui fala que os filhos dele não agiam corretamente, se apropriavam daquilo que era oferecido, metiam a mão na panela e tomavam para si o que era do Senhor. Preste atenção, tomar para si o que pertence a Deus nos leva ao Icabô, à perda da glória de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 40,
52, verso 8, está escrito: a minha glória não darei a outrem, a glória de Deus. Pergunto a você, você hoje como um levita na casa de Deus, você louva a Deus para quê? Hoje trabalhamos na obra de Deus para quê? Hoje evangelizamos para quê? Para a nossa glória ou para a glória de Deus? Qualquer coisa que façamos, temos que fazer para a glória de Deus, pois se fizermos algo para a nossa glória, teremos como resultado em nossas vidas e acabou a perda da glória de Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, verso 8, escreve: roubará o homem a Deus? E tu me dirás, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Até hoje tem gente roubando a Deus, se apropriando do que é de Deus. O que tomamos para nós e que pertence a Deus, isso é roubo. Em Mateus capítulo 6, verso 33, está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou estamos tomando aquilo que a Ele pertence. Cuidado, muitos estão perdendo a glória de Deus em suas vidas. Lá no livro de 1 Samuel capítulo 2, verso 17 e 24 menciona: era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E no verso 24 continua dizendo: o pai para os seus filhos: não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço, estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Percebam, o que provoca e acabou a perda da glória é fazer o povo pecar. Isso significa que muitas de nossas atitudes levam aqueles que estão junto de nós a pecarem, a ficarem reclamando de tudo, murmurando. Com isso estamos ensinando as pessoas, sendo murmuradores, e a desacreditarem de Deus. Por isso não estamos dando o verdadeiro testemunho, e que não temos uma vida de oração, de jejum, de comunhão com Deus, e isso nos leva ao icabô, a perda da glória de Deus. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 22, continua nos ensinando o que nos faz perder a glória de Deus. Diz o texto: era, porém, ele já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam na porta da congregação, ou seja, eles não viviam no temor de Deus. Amados, a perda do temor de Deus provoca a perda da glória de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 23, 17 a 18, diz o seguinte: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Temer a Deus significa reconhecer a sabedoria de Deus, é obedecer a Deus, é reconhecer que Deus tudo vê e nada fica escondido aos seus olhos. E por isso a falta de conhecimento, a falta do temor provoca a perda da glória de Deus. Também no verso 25 está escrito: não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Isso significou que os seus corações estavam duros
Irmãos, a dureza dos seus corações, eles não aceitaram o conselho do Pai, e muitos ainda hoje não aceitam os conselhos dos pastores, dos pais, dos irmãos, preferem ou receber conselhos de quem não conhece a Deus, ou então seguir os seus próprios entendimentos. Isso muitas vezes tem provocado o Icabô, a perda da glória de Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 e 29 está escrito: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Porque pisais os pés aos meus sacrifícios e às minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada, e tu, porque honras mais os teus filhos do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel? Percebam, amados, neste texto fala sobre o pecado da omissão. Deus mandou um profeta a Eli dizendo: honras mais aos teus filhos do que a mim? Pois Eli sabia do que os seus filhos faziam e não tomava atitude para corrigir os seus filhos. Estava sendo omisso, vendo tudo e não fazia nada. E Eli tinha poder e autoridade para corrigir, mas não o fez. Até hoje vemos pais vendo seus filhos irem por caminhos errados e fazerem o que não é reto diante de Deus, e não fazem nada para corrigir, porque são filhinhos amados, quando que a maior característica do amor de Deus é a repreensão, e isto é pregado desde sempre. Ainda muitas vezes ajudamos no erro, pensamos em estar ajudando, mas na verdade estamos destruindo. Essas atitudes provocam o Icabô, a perda da glória de Deus em nossas vidas. Queridos, hoje começamos a falar sobre esta escolha, Icabô ou Ebenezer. Que você possa analisar estas palavras até aqui ditas no dia de hoje. Haveremos na próxima conversa de continuar falando sobre Icabô e as suas consequências e o que provoca, e também sobre Ebenezer, o que provoca o Ebenezer de Deus. Hoje eu quero orar por você, para que essas palavras já comecem a fazer parte do teu coração, da tua mente, e você seja ensinado por Deus no que melhor escolher. Icabô, perda da glória, ou Ebenezer, a presença, a mão, o poder, a autoridade de Deus na tua vida nesses dias de hoje. Pai, ajuda a sua igreja a entender o que o Espírito começa a falar ao coração da sua noiva neste dia. Precisamos entender que nesses dias a sua igreja está sendo levada a viver poderosamente uma intimidade com Deus, a entender que mais do que nunca, hoje a igreja precisa fazer uma escolha, e a escolha é uma escolha de sobrevivência para a sua igreja. Temos que escolher entre Icabô, a perda da glória de Deus, e Ebenezer, que significa presença, autoridade, amor, unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque Ebenezer, até aqui, nos ajuda o Senhor, dá-nos entendimento pelo Espírito Santo sobre tudo que está sendo falado nesta conversa e da próxima semana, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém e amém. Na próxima semana estaremos continuando com esta palavra em nome de Jesus.